Hoje foi um dia movimentado dentro das coisas do Internacional. Afinal de contas, o diretor esportivo Magrão concedeu entrevista coletiva e falou sobre diversos pontos, deixou claro diversos pontos, falou sobre Fabrício Bustos e a treta, se é que teve uma treta com Fabrício Bustos, falou sobre a saída do Gumalho, falou sobre contratações, sobre o foco do Internacional. Afinal de contas, o Inter ainda briga pelo título brasileiro. Ele falou sobre, eu perguntei ele, inclusive, em relação a isso e outros temas. A gente vai falar também a respeito de um zagueiro jovem que o Inter está buscando no mercado e até linkando com o que o Magrão falou na sua entrevista coletiva. Eu sou o Lucas Fontes, aqui do canal do Lucas Fontes. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Preciso que você se inscreva no canal, é claro, se você gostar desse conteúdo. Curta o vídeo, onde a gente vai tratar a respeito do dia do Internacional, então é importante que você curta esse vídeo. Assista também as nossas lives, a gente tem live às 10 horas da manhã, live às 3 horas da tarde, Café com Fontes e o Fontes News, e esse é um formato de vídeo onde a gente vai atualizar o dia do Internacional. Então conto com o apoio de vocês, é claro, com comentário, engajando e etc, beleza? Eu quero falar primeiro sobre a entrevista do Magrão e eu tive que anotar aqui, né? Tive que anotar aqui tudo que o Magrão falou, porque assim, ó, o Inter, já antes das enchentes, tá? O Inter tem um assessor de imprensa, que é o Thiago Rocha, né? Ele já havia nos comunicado que o Inter estava a fim de retomar essa cultura, que é até um pouco antiga, né? De conceder entrevistas coletivas em vésperas de jogos. O Inter já não fazia isso há muito tempo. O Inter chegou a voltar a fazer isso no Clássico Grenal desse início do ano, né? O Clássico Grenal do Campeonato Gaúcho. O Bruno Henrique falou naquela oportunidade. E o Inter queria voltar a fazer isso. Já existe uma série de atendimentos à imprensa que as pessoas do Internacional, o presidente Magrão, outros pares, o Felipe Becker, fazem em hotéis de concentração. Inclusive isso que o Magrão falou hoje, né? Quase tudo que o Magrão falou na entrevista coletiva, ele quase sempre fala pra gente no off, nos hotéis, né? Que rolam principalmente nos hotéis fora de casa, né? Porque quando o jogo é aqui, geralmente já não tem esses atendimentos à imprensa, mas fora de casa tem muito, né? Então o Inter agora quer retomar essa cultura de ter entrevistas coletivas em vésperas de jogo. E o Magrão hoje falou. E ele falou, e até curioso, não falou sobre o jogo, perdão aqui, deu uma quedinha aqui no microfone. É curioso até que ele não falou sobre o jogo. Por que ele não foi questionar sobre o jogo? Porque como faz tempo que ninguém do Inter fala, o Magrão tinha falado no retorno das enchentes, tinha muita pauta ainda que precisava ser colocada na mesa para que o diretor esportivo Magrão pudesse falar, tá? E eu vou pontuar cada uma delas, os pontos mais importantes, tá? Primeiro eu quero falar sobre o Fabrício Bustos, tá? O Fabrício Bustos, a gente sabe todo aquele embrolho que ele vive. Já na primeira pergunta, a Nani Quemelo fez esse questionamento a respeito do Fabrício Bustos. E o que o Magrão falou, tá? O Magrão basicamente falou que o Inter já procurou o Fabrício Bustos para estender esse vínculo, que vai até fevereiro. O Bustos também tem interesse em renovar, tá? Existe uma cláusula de renovação automática, mas aí é um parênteses, tá? Não foi o Magrão que falou isso. A gente tem informação que o Bustos ele precisa concordar com essa renovação, tá? E foi basicamente o que o Magrão falou. Ele quis colocar ali panos quentes em relação ao assunto. Depois ele foi questionado por outro repórter sobre a suposta treta que ele teria tido com o Bustos, tá? Nos bastidores, né? Porque chegou a se circular essa informação por outros colegas de imprensa de que ele e Bustos tinham tido uma forte discussão e que essa discussão também levava um assunto de que o Bustos seria o X9 de vazamento de escalações. O Magrão ele já tinha negado isso pra gente no off, mas agora ao vivo, falando por torcedor, nega veementemente que não existe essa suposta informação, que isso não ocorreu, segundo ele, né? A gente respeita a informação, até porque a gente é repórter, a gente sabe como é que é ter uma informação em que a gente apura, mas que é negada pelos pares, né? Mas o diretor esportivo Magrão, defendendo seu elenco, nega a informação de que teve essa treta com o Bustos. Inclusive falou que o Bustos é um cara que se dedica, que vai a todos os treinos, que é um dos que mais joga e tal.
que tem altos índices de profissionalismo, isso tudo a gente sabe que também é verdade. Mas o Bustos, e isso ele na entrevista até deixou claro, tá? O Bustos quer uma valorização, né? E essas conversas já estão acontecendo, isso a gente já tinha trazido de informação, mas pelo que a gente tem aqui do lado de cá, é que o Bustos ainda quer uma renovação salarial, tá? O Inter já ofereceu, tá, um projeto salarial ali para ele, né? Uma renovação salarial com um acréscimo, mas ele ainda quer mais, tá? Então isso a gente vai ter que observar nos próximos capítulos, tá? Ele também falou sobre o Hugo Mário, porque afinal de contas, Eduardo Cudê, na entrevista coletiva do último jogo contra o Criciúma, falou que o Mário nem fazia mais parte dos planos. Ele confirmou essa informação de que o Hugo Mário está indo para a Espanha, inclusive relatou que tentou convencer o Hugo Mário a não ir para a Espanha, mas que devido a problemas pessoais, a família pediu que o jogador voltasse para a Espanha e ele está indo para a Espanha nos próximos dias. Mas ele segue treinando, né? Enquanto ele não vai lá para a Espanha, o julgamento dele inclusive está marcado para o dia 11 de julho, mas segundo ele, teve até um bastidor que o Magrão falou assim, tu vai sair mesmo, mas tu não vai para outro clube brasileiro, né? O Gomalho deu a palavra dele, não, tô indo para a Espanha, e o Magrão falou, as portas estão abertas se tu quiser voltar. O Inter não queria perder o Gomalho, que tem contrato até o final do mês de julho agora, mas que não vai estender o seu vínculo. O próprio Magrão confirmou isso, tá? Contratações. Ele foi questionado a respeito de contratações, tá? E até deixa eu pegar a aspa aqui, que é importante trazer a aspa, tá? Ele falou assim, a gente sabe o que aconteceu com a enchente, o custo que tivemos com reformas do CT do Beira-Rio, a venda do Maurício foi uma das maiores vendas, estamos atentos ao mercado. As nossas conversas são diárias em relação ao reforço. A gente entende que montou um grupo forte e grande para superar todas as competições. Não esperávamos a enchente ter de vender o Maurício. A gente buscava um goleiro, os valores eram de 5 milhões para cima, salários de 300 mil. Essa é a realidade do futebol. A gente, em ação de mercado e coragem, trouxe o Fabrício, blá, 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 blá. Mas eu quero vir um pouquinho mais abaixo aqui, para falar sobre as posições, tá? Que o clube busca reforço. Porque a boa pergunta que fez o Tiger Jank, ele tentou, né, buscar quais são as posições que o Inter quer, tá? Em relação ao atacante, ele disse que fica claro, tá, que o Inter precisa de um atacante porque tem 2 na Copa América e os caras vão continuar sendo convocados e provavelmente o Inter vai ter que jogar em mais datas FIFAs, tá? Mas ressaltou a qualidade dos que ele já tem, Borré, Ener, Alário, além do Luca, tá? Mas que é uma realidade essa questão dos caras que estão na Copa América. Para a posição do Maurício, ele disse que tem jogadores para poder suprir isso, tá? O Bruno Henrique tá jogando ali e o Bruno Gomes também pode jogar, tá? E aí ele disse que pode jogar com 2 atacantes, com 2 extremos, agora falando da parte tática, né? Isso foi o que ele relatou a respeito do Maurício. Segundo ele, o Inter não está buscando jogadores para a posição do Maurício. Aí zagueiro, ele foi bem mais específico. Pode aparecer uma oportunidade de mercado que vem um zagueiro e aí o Igor Gomes vai para lateral. Ou vir um lateral direito e ele ir para dentro. Então o Inter busca ou um zagueiro ou um lateral direito. Um dos dois. Se vier um zagueiro, o Igor Gomes vai ser opção ao Bustos. Se vier um lateral direito, o Igor Gomes volta a ser opção para a zaga. E a gente tem informações hoje, inclusive, que vieram do IG Sports, que o zagueiro Kaique, de 20 anos, que é um jogador que aqui atua pela base do Santos, hoje está no Almeria, ele tem 21 jogos pelo Campeonato Espanhol lá no Almeria, interessa o Internacional. Ainda são informações iniciais, é claro que a gente vai apurar muito mais em relação a isso, mas o zagueiro Kaique, do Almeria, interessa ao Internacional. E agora eu quero falar sobre o Campeonato Brasileiro, porque eu perguntei para o Magrão, né? Fiz a pergunta para ele a respeito de prioridades de competição. O Eduardo Cudê chegou a falar que nesse mês teria uma reunião, né, o Inter iria discutir internamente, não que tivesse uma reunião, mas o Inter discutiria internamente, e eu perguntei para o Magrão se houve essa discussão interna já, para definir prioridades, para ver se quando acontecer os jogos da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro vai ser deixado um pouco mais de lado, vai ser colocar o time reserva nesse, para focar ali, aqui e ali, e segundo ele, o Inter está invível em todas as competições, tá? Que apesar daquela fala que ele deu lá atrás, na volta das enchentes, até falou assim, falei pra ti, não foi pra mim, ele me confundiu com o Jairo Vink, provavelmente, mas ele falou pro Jairo Vink aquela vez, né, ele disse que tá vivo, ele pensa que o Inter se programou bem em relação a essa questão das enchentes,
Ele cita, e aí eu discordo um pouco, que só tivemos um insucesso contra o Belgrano nesse planejamento de enchente, mas na verdade perdeu para o Belgrano, perdeu para o Atlético Mineiro também, empatou com o São Paulo. Então, mas enfim, ele acha que o único insucesso que o Inter teve nesse planejamento de jogar fora foi contra o Belgrano. Que ele até explicou por que se escolheu o Itu, por conta dos custos e tudo mais, tá? Mas aí ele disse, porque na minha pergunta eu falo das 38 finais que o Barcelos fala lá na campanha do ano passado. Ainda existe esse sentimento das 38 finais, do Inter brigar pelo título brasileiro do início ao fim. Ele falou essa frase, até acho interessante, ó. Acho que é cedo para escolher competição, mas a bandeira das 38 finais se perdeu um pouco pela enchente. O nosso co-irmão também é sempre difícil vir jogar aqui, a gente vai brigar, tem os jogadores de seleção voltando e tudo mais. Mas a gente percebe que eles dão uns passos para frente em relação a essa coisa, vamos brigar pelo título brasileiro, o próprio Kudê chegou a falar isso em uma coletiva ali atrás, mas aí quando vai citar das dificuldades, eles dão alguns passos para trás e falam, ó, essa questão das 38 finais se perdeu um pouco pela enchente, né? Então também tem isso. Ele também falou sobre o aproveitamento da base, falou que os planejamentos que estão sendo feitos ali estão sendo muito corretos em relação ao Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, e agora tem o Iago Noal. E ele cita que o Eduardo Cudê ele gosta muito de trabalhar com jovens. Depois ele foi interpelado, ele foi questionado pelo Gustavo Berton para dizer o seguinte, mas peraí, o Gustavo Prado entra poucos minutos, o Gabriel Carvalho entra poucos minutos. O que tá faltando? Aí ele meio que fugiu da pergunta, eu entendi porque ele fugiu da pergunta, porque ele não é um treinador, ele não tem que explicar por que o Gabriel Carvalho e por que o Gustavo Prado não estão ganhando minutos. Isso quem tem que explicar é o Eduardo Cudê, ele iria passar o Eduardo Cudê de hierarquia, né? Mas ele quis explicar que os planejamentos, né, e essa gestão de jovens está sendo feita de maneira correta, apesar... teve um momento que ele falou assim... A hora que o Gabriel Carvalho ganhar oportunidades, sendo que ele já ganhou uma, né? Mas você falou a hora que o Gabriel Carvalho ganhar oportunidades, ou mais oportunidades, ele vai dar conta do recado. Então vamos aguardar. É isso, gente. Comentem aqui o que vocês acharam de todas essas notícias. Café com Fontes amanhã às 10 horas da manhã, Fontes News às 3 horas da tarde. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.